Nacional e contra a nacional. Tenho feito execuções de exercício em diferentes cargos sociais. É membro do Conselho Jurisdicional da Associação de Voleibol do Porto desde 2008. Atleta federado de voleibol durante 21 anos e esteve, enquanto atleta, na formação da Associação Académica de Chama. Enquanto atleta sénior, esteve na Associação Académica de Espinho, no Leixões Sport Clube, no Clube Desportivo de Fiães e no Juiz Ginásio Clube. Convosco, Joaquim Pedro Ferreira. Não há.
verdade, também para a preparação deste tema resultou muito dessa ausência ou dessa lacuna que existe em termos de legislação, precisamente este enquadramento do treinador, que é um contrato de trabalho, é um contrato de ação de serviço. Portanto, a minha abordagem seguirá muito nesse aspecto. Eu pedia só a vossa colaboração, não é que não domine aqui as tecnologias, mas poder ter aqui alguma dificuldade e pedir a vossa compreensão. Portanto, como eu gostava a dizer, portanto, não existe nenhum regime jurídico específico aplicável a esta temática. E, portanto, para esta situação, depois vocês à frente para esta situação, nós desde logo poderíamos socorrer do Código de Trabalho. Acontece que o Código de Trabalho não está vocacionado para a especificidade que as funções e a atividade do treinador têm. Portanto, acaba por ser o Código de Trabalho aplicável a dezenas, centenas ou milhares de situações. Portanto, o Código de Trabalho não nos vai dar uma resposta concreta ao enquadramento que seja feito relativamente ao treinador desportivo, ao treinador desportivo. E, portanto, há bocadinho falei desta lacuna, deste vazio que existe para esse enquadramento. Nos últimos tempos, o que tem surgido, portanto, a jurisprudência, a doutrina, tem tentado, de alguma forma, através do regime jurídico do contrato de trabalho praticamente exclusivo, portanto, aproveitar um bocadinho das disposições legais e do enquadramento que existe para o praticante desportivo e aplicá-lo ao treinador desportivo, ao treinador desportivo. Acontece que nem a legislação, nem a doutrina, nem a jurisprudência consideram o treinador desportivo como sendo um praticante desportivo. Portanto, se não é um praticante desportivo, todas as disposições que resultam do regime jurídico do contrato de trabalho do praticante desportivo não têm aplicação ao treinador desportivo. Continuamos aqui com um vazio legal, continuamos aqui sem nenhum suporte que de alguma forma consiga ajudar qualquer um de vocês nos contratos que têm a ter uma posição pelo menos segura, alguma segurança jurídica e alguma clareza das posições que querem ter. A única, pelo menos daquilo que eu conheço e da aflição que pude fazer, a única situação que eu encontro, portanto, é um contrato coletivo de trabalho que existe entre a Liga Portuguesa de Futebol Profissional e a Associação Nacional de Treinadores de Futebol, que preenche de forma muito específica e muito concreta determinadas condições, determinadas cláusulas essas que estão precisamente adaptadas à realidade, neste caso desta realidade, do futebol, estão também aplicáveis um bocadinho à questão do futebol profissional, mas pelo menos é uma segurança, pelo menos é uma especificidade que se estabelece no âmbito deste contrato coletivo de trabalho, determina, pelo menos que rege todas as situações de futebol, ou todas as situações do futebol profissional, que sejam de clubes que estejam integrados na Liga Portuguesa de Futebol Profissional, porque os treinadores sabem que o modelo do seu contrato tem, pelo menos, condições mínimas ou cláusulas mínimas a estabelecer e a reger a forma como o contrato se vai reger durante o período de tempo durante o qual ele irá figurar. Mas nem mesmo este contrato coletivo entre a Liga Portuguesa de Futebol Profissional e a Associação Nacional de Treinadores de Futebol, nem mesmo este contrato, lá está, é uma especificidade do princípio, portanto, podem considerar o Código de Trabalho como uma lei geral, depois temos o regime jurídico, o regime jurídico do contrato de trabalho do praticante desportivo, a lei especial e este contrato coletivo, vamos chamar assim, estou à vontade e vou estar à vontade, portanto, vamos chamar a lei especialíssima, de alguma forma. Não sei se calhar o melhor termo, o melhor conceito, mas seria a lei especialíssima. Portanto, e o que eu vos quero passar aqui a ideia é que nem mesmo esta lei especialíssima, que já teve se calhar um trabalho dobrado, já teve uma aflição dobrada, nem mesmo esta lei vai dar resposta a todas as situações que estejam no âmbito de uma relação laboral entre um clube e um treinador. E isto porquê? Porque mesmo este contrato coletivo diz que caso as regras do contrato coletivo não estejam muito bem ajustadas, vamos para o Código de Trabalho. Portanto, façam uma comissão ou manda aplicar as regras do Código de Trabalho. Portanto, mas nem as regras do
do Código de Trabalho, ter demasiados regras, não atenta à especificidade que existe na relação entre um grupo e um treinador. Não existe, não tem que ter essa preocupação. E, portanto, nem mesmo este contrato coletivo, que é o único que eu conheço para esta especificidade dos treinadores, nem mesmo este contrato coletivo dá resposta. E, portanto, continuamos aqui com um vazio, continuamos aqui com uma insuficiência e com uma lacuna que, de alguma forma, isto será depois a conclusão da minha intervenção que os, em minha opinião, supri. E, portanto, peço desculpa. Peço desculpa. Só aqui desenvolver aqui uma outra ideia. Portanto, perante esta inexistência, portanto, é um dado adquirido que não existe nenhum regime jurídico que se possa aplicar aos treinadores na sua generalidade. Portanto, e perante esta inexistência, eu deixo aqui algumas questões, porque com certeza relativamente a isto não tenho nenhumas perante este vazio legal. Eu pergunto, será que um único diploma que abranja todos os treinadores será suficiente? Se calhar não é. Há modalidades com especificidades próprias. Dentro de cada modalidade, o escalão sénior, se assim se pode dizer, outra competição que eu já vi aqui hoje, se calhar tem uma especificidade diferente porque tem um treinador de formação. E, portanto, aplicar um único diploma a todos os treinadores, penso que não será uma boa ideia. Será uma boa ideia também colocar dentro do mesmo saco, se pode dizer, o treinador de voleibol, o treinador de surf, o treinador de natação, o treinador de esgrima, o treinador de judo. Portanto, cada modalidade tem a sua especificidade. Não me parece que se deva generalizar, ou pelo menos estar aqui a tentar traçar um regime como sendo demasiado global, porque depois temos aqui individualidades muito próprias de cada modalidade. Eu também já referi, mesmo dentro de cada modalidade, os diferentes escalões e os diferentes tipos de competição também determinam que haja, ou que tenha que existir um maior ou menor rigor, ou maior ou menor especificidade nas cláusulas que se estabelecem ao longo desses contratos. Poder-se pensar, temos um contrato coletivo, que é a tal lei que eu chamei, eu tenho aqui um diploma especialíssimo. Podíamos até pensar que este contrato coletivo de trabalho, ao abrigo de determinados mecanismos que a lei prevê, tentar, por exemplo, estabelecer que a Associação Nacional de Treinadores de Voleibol iria, de alguma forma, adaptar e ajustar, ou chamar a si, as cláusulas deste contrato. Uma terminologia muito técnica, através de uma portaria de distinção, dizer-se, bem, os efeitos deste contrato coletivo de trabalho aplicar-se-iam também, eventualmente, às relações laborais dos clubes que estivessem inscritos na Federação Portuguesa de Voleibol e que, eventualmente, relativamente aos treinadores que estivessem filiados na Associação de Treinadores de Voleibol. Isto poderia ser assim, ou até poderia ser uma hipótese, mas, como eu disse anteriormente, nem mesmo este contrato coletivo, que já tem alguns anos, para ter uma revisão global em 2012, nem mesmo este contrato coletivo dá as respostas. Portanto, se não dá as respostas, salvo a melhor opinião, penso também que não deverá ser uma ideia a explorar, poderia ser, eventualmente, em parceria com a Federação, e a Associação Nacional de Treinadores de Voleibol, eventualmente pretender estender os efeitos desta portaria ou deste contrato coletivo ao voleibol. Continuamos na mesma. Continuamos na mesma. Não há ainda nenhum regime jurídico que estabeleça esta relação que existia entre os treinadores de qualquer modalidade e os clubes. Portanto, entrando agora aqui, vamos então determinar qual é a relação contratual que os treinadores têm que ter. É que eu digo, eu não sei, vou conhecendo, estive mais de 20 anos no voleibol, em diferentes como jogador, depois já como profissional já me foram passando pelas mãos determinadas situações, atletas, treinadores, e eu muitas vezes questiono-me, então, mas o que é que vocês fizeram? O que é que vocês assinaram? O problema dá-se precisamente quando as coisas não correm bem, ou não estão a correr menos bem. E muitas vezes não correm menos bem quando nós queremos atuar, quando queremos dar algum passo, depois ficamos treinadores, mas eu não escuto, portanto, não estou aqui a defender ninguém. É mesmo a sugestão que eu dou, muitas vezes, nestas situações, no geral, é tentar fazer aqui, ter aqui eu vou chamar, não é advocacia preventiva, mas ter aqui alguma cautela e
tentar antecipar futuros problemas. Porque se toda a gente está a desenvolver futebol, se levam os contratos, qual é o programa do clube? Um treinador estabelecerem como fazer um contrato ou prestação de serviços, ou um contrato de trabalho, ou definir as coisas. Portanto, se está toda a gente de boa fé e se ninguém quer, de alguma forma, já amanhã fugir às suas responsabilidades, ou são por esses princípios que pautam a minha forma de ser e de estar. Não havia nenhum problema em fazer-se isso. Portanto, é preciso estabelecer qual é a relação contratual que os treinadores, e neste caso os treinadores de voleibol, têm. Portanto, pergunta aqui é, mas o voleibol, pelo menos a percepção que eu vou tendo, ainda é uma modalidade, pronto, não digo marcadamente não profissional, mas como uma vertente não profissional. Poder-se colocar aqui a questão de saber se os contratos dos profissionais, os contratos de quem exerce a atividade de treinador a nível principal, teriam o mesmo enquadramento jurídico que, eventualmente, os treinadores que celebram contratos, mas que fazem esta atividade de forma secundária. Ao final do dia, têm a sua atividade profissional principal, e ao final do dia, ou na formação, ou nas práticas mais competição, eventualmente teria que haver uma distinção entre modalidades profissionais, modalidades não profissionais, treinadores profissionais, treinadores que não são profissionais. Da análise que eu fiz e do estudo que eu fiz, não me parece que deva existir essa distinção. Portanto, não é o facto de termos uma vertente profissional ou não profissional que vai determinar o tipo de contrato ou que vai regular a denominação do contrato ou o enquadramento que o contrato deve ter. E, portanto, nesta ótica e nesta temática, não sei, isto é uma coleção, mas se alguém quiser colocar alguma questão, também estão à vontade para interromper e para questionar. E, portanto, eu lançaria, no âmbito destas relações migratórias que os treinadores podem ter, eu lançaria pelo menos dois tipos de contratos que normalmente são aqueles que normalmente poderão estar associados a estas relações. Um contrato de prestação de serviço e um contrato de trabalho, ou um contrato de trabalho, neste caso. A dificuldade de nós dizermos ou de atribuirmos ou de estabelecermos que um contrato de treinador de voleibol dentro da modalidade é um contrato de prestação de serviços ou um contrato de trabalho depende muito das características que a atividade e a função que cada um de vocês possa prestar nessa relação contratual que vai estabelecer com o clube. Eu sou tentado a dizer, pese embora já tenha visto muita coisa de forma diferente, eu sou tentado a dizer que eu, pelo menos do conhecimento que eu vou tendo, e pode haver situações muito particulares, eu sou tentado a dizer que as relações contratuais que são estabelecidas pelos clubes com os treinadores de voleibol, que seria mais específico, eu sou tentado a dizer que, na sua maioria são contratos de trabalho. Na sua maioria são contratos de trabalho. Agora, eu tenho uma plateia, pronto, até numerosa, eu pergunto quantos treinadores que estão, quantos é que fizeram contratos de trabalho. Nas suas variadas passagens pelos clubes, sei que se calhar há clubes mais cautelosos, outros que se calhar nem nos passam pela cabeça que existem contratos de trabalho. Eu pergunto, quantos contratos de trabalho é que assinaram? Cada um com a sua particularidade, cada um com a sua especificidade. Se calhar nenhum, não sei. Estou a perguntar, estou a lançar... Em 20 anos assinei um contrato de trabalho. Não sei se mais alguma coisa para partilhar ou dar a sua experiência pessoal ou mais alguma. À data de hoje, lá está, em função da análise que eu fiz, em função do estudo que eu fiz, mesmo os tribunais, porque isto depois lá está, quando as coisas correm mal, mas assim, os advogados, ou pelo menos quem trabalha nesta área, não é resultado. Mas eu sei quais são os princípios que podem ser estar, e portanto não tenho problema nenhum em dizer isto. E portanto, quando os problemas chegam aos tribunais, e quando eventualmente nos abordam, no sentido de dizer, então agora tenho este problema, ou não pago, ou agora terminou a época mais cedo, ou a época mais ou menos, como é que a gente resolve? Sempre peçamos traga a papelada para se tentar perceber o que é que a gente tem que fazer. E portanto, quando as situações chegam aos tribunais,
profissionais também começam a analisar, também começam a ver o que é que vem. E eu posso dizer que, na grande maioria, lá está, na generalidade das situações, os tribunais têm considerado que os contratos que são assegurados entre o treinador são contratos normais, com as particularidades e com as especificidades que se devem, nomeadamente gozo de férias, horários de trabalho, subsídios, portanto, todas essas realidades, todas essas vertentes que estão associadas ao contrato de trabalho, se calhar passam completamente ao lado. E, portanto, o que eu quero dizer é que os dois tipos de contratos são admissíveis. Não vou dizer que é só contratos de trabalho. Agora, a experiência e aquilo que eu vou conhecer é que dificilmente eu consigo, se calhar, perceber ou ver um contrato de gestão de serviços num treinador de futebol. Eu dificilmente consigo ver isso. E não consigo ver isso. Precisamente pelas características que nós podemos encontrar, quer no contrato de gestão de serviços, quer no contrato de trabalho. Genericamente, eu só não quero, até porque se calhar a relação seguinte é muito mais importante que a minha, vamos ver ao lado, quero falar o vosso tempo. No contrato de prestação de serviços, nós temos, genericamente, aqui quatro características principais. Temos uma obrigação de resultado, temos uma eficiência de exclusividade, temos um caráter gratuito ou oneroso da prestação de serviços e o prestador de serviços não está obrigado a receber quaisquer ordens ou instruções. Eu dificilmente consigo perceber que o treinador de voleibol tenha uma obrigação de resultado. Mas eu digo resultado, não é os resultados desportivos. Normalmente estas situações quando se fala tecnicamente juridicamente de uma obrigação de resultado, é executar uma tarefa. Aquela tarefa está executada, termina o final, não é por aí. O treinador de voleibol, isto não acontece. O treinador não tem uma atividade, desde o treino, desde a preparação do treino, da preparação dos atletas, tudo o que está associado, não podemos dizer que isto é uma obrigação de resultado. O que está feito também não é. Também no âmbito da prestação de serviços, ou no âmbito da prestação de serviços, não há exclusividade. Eu não consigo, nem eu, nem vocês, quando eu faço a ter de perceber que é um contrato que o treinador de voleibol estabelece um contrato de prestação de serviços, obriga o qual ele não está obrigado a uma exclusividade. Nem é verdade discutir, quer dizer, não pode ser. Vamos estar a fazer um contrato de prestação de serviços ao abrigo ou global e depois fazer um contrato de prestação de serviços com o governo. Portanto, a característica dos contratos de prestação de serviços é a inexistência de exclusividade. Até poderia ser aplicado. No contrato de prestação de serviços, ele pode ser gratuito ou oneroso. Eu sei que se calhar a realidade mudou, se calhar mesmo desde a altura que eu era, mas também não estou a ver nos dias de hoje, e perante também conheço, cada um de vocês só pode exercer a atividade se tiver uma certa profissional, ou um título profissional. Portanto, é condição para além do geral, do treinador, de determinadas equipas, também tem que ter esse estudo. Portanto, não estou a ver, nos dias de hoje, por muito boa vontade que exista, qualquer um de vocês celebrar um contrato de prestação de serviços e dizer que é gratuito. Não pode, ou dificilmente, acho. Não consigo encaixar essa realidade. Mas o contrato de prestação de serviços pode ser oneroso ou pode ser gratuito. Até podia ser. Até podia o contrato de clube e dizia que não havia problema nenhum. Pode dar-se a situação, e eu, pronto, ou felizmente ou infelizmente conhecia essa realidade, de dizer-se que isto pagava-se, mas eram os quilómetros, ou os subsídios de gasóleo, umas coisas que havia há uns anos atrás, que não sei se continua a existir. Também no contrato de prestação de serviços. Portanto, o prestador não está obrigado a receber quaisquer ordens ou instruções. Não consigo também encaixar que a função de um treinador de voleibol na relação contratual de prestação de serviços que não tenha, que seja toda a vontade. Não, regras, há uma direção, eventualmente pode haver um treinador técnico. Portanto, o treinador, a autonomia técnica do treinador, não é a autonomia técnica do treinador que vai determinar ou que vai confirmar
verificar se nós temos um contrato de trabalho ou um contrato de prestação de serviços, é uma característica que, de alguma forma, distingue estes dois tipos de contrato, é a subordinação jurídica que existe sempre no contrato de trabalho. Sempre no contrato de trabalho. No contrato de prestação de serviços nunca existe subordinação jurídica, que é precisamente este aspecto em que se diz que o prestador não está obrigado a receber quaisquer ordens ou instruções. Portanto, aqui não há subordinação jurídica nenhuma. Portanto, o prestador faz o que quer, não tem ninguém acima dele, não tem ninguém abaixo, então faz conforme ele acontecer. Vamos ver se. Eu já fui adiantando algumas coisas que faço isto, não há, é tudo portanto, eu já fui adiantando qual é a minha esta situação. Mas vamos ver agora aqui as características do contrato de trabalho. O contrato de trabalho, que nós conseguimos perceber, pressupõe que exista um exercício de uma atividade mediante a distribuição e sob a organização da direção de conduta. Aqui não pode ser a bocadinho da prestação de serviços, havia ali um tempo que podia ser gratuito. Aqui não. Portanto, tem que haver sempre uma distribuição, pelo menos o pressuposto do contrato de trabalho é existir sempre uma distribuição. Também não tem uma obrigação de resultado, mas sim uma obrigação de meios, que está associada ao exercício de uma atividade, toda uma planificação, que depois poderá resultar, faça a redundância, num resultado final, não seja uma vitória do campeonato nacional, uma vitória do campeonato nacional, mas não tem uma obrigação de resultado. Portanto, tem que dar os passos todos, não é uma obrigação de resultado, é sim uma obrigação de meios. Dar os passos todos necessários, eventualmente depois poderão resultar numa determinada vitória, numa determinada classificação, mas portanto não há um resultado específico, mas sim um conjunto de fases para se poder alcançar esse mesmo resultado. Sobre a organização e direção do futuro, portanto, eu acho que todos vocês conseguem perceber que lá está sempre em causa a vossa autonomia técnica e a vossa liberdade para estabelecer as planificações, os planos de treino, os tipos de treino, não digo seleção de atletas, não sei, vocês treinadores têm uma liberdade, não são os grupos que vão mexer com essa vossa autonomia, mas são os grupos que podem, de alguma forma, determinar a forma como querem ver exercida aquela atividade durante aquela época discutível. Se assim é, acaba por ter sempre alguém a quem gostar de discutir-se de forma muito simples. Portanto, não podem fazer só podem ser questionados, portanto, tem aqui esta vertente desta subordinação jurídica que é pedra de chave, é pedra de toque ou pedra de chave nos contratos de trabalho. Um aspecto também nem é muito importante, mas que conseguem perceber esta subordinação jurídica, todos, ao exercer esta atividade, fazem nas instalações do clube, sobre regras estabelecidas pelo clube, sobre a direção do clube, com instrumentos de trabalho pertencentes ao clube, normalmente com um departamento médico que é, conforme atribuído, ou pelo menos facultado pelo clube, instalações, materiais de treino, instrumentos, vamos chamar os instrumentos de trabalho, são do clube, não são do treinador. É esta subordinação que, de alguma forma, faz com que a ótica se encaixe, ou tem mais razão de ser configurar uma relação contratual com o treinador de voleibol, um contrato de trabalho com um contrato de prestação de serviços. Também lá está, no âmbito do contrato de trabalho, lá está, não podemos fugir da questão da atribuição de atribuições mensais, portanto, isto é uma realidade que existe e, portanto, não creio. Lá está, se calhar, cada um de vocês, sem atribuições
conseguem perceber que, efetivamente, se calhar ao longo destes anos, se calhar com os juízos da vossa própria, se calhar também com alguma incerteza para os próprios, ou também não vou esconder essa parte dos clubes, se calhar andavam a ter contratos de trabalho, se calhar podiam ter tido mais direitos, podiam ter tido, se calhar, outro tipo de enquadramento contratual e se calhar não tiveram, porque também está algum desconhecimento, que é natural às vezes neste tipo de situações. Passando aqui para uma vertente e assumindo, ou pelo menos querendo eu assumir que as relações contratuais são de natureza laboral, se pode dizer, poder-se dar o caso de, mas lá está, mas que tipo de contrato é que eu tenho? Tenho um contrato de uma época discutível, tenho um contrato de épocas discutíveis, tenho um contrato sem duração determinada. Portanto, este ano, pegando um bocadinho até, inicialmente, no início, falei no regime jurídico do contrato de trabalho do francamente discutivo. E o que se diz é que, no regime jurídico do contrato de trabalho do francamente discutivo, os contratos são todos a tempo. Mas lá está, eu não quero trazer esse regime, para a discussão, porque o treinador não é considerado vertente discutivo. Se não é considerado vertente discutivo, é um agente discutivo, então porque é que eu tenho que dizer que os contratos de trabalho dos treinadores são sempre a tempo? Não. Isso traz-nos uma dificuldade, ou poderá trazer uma dificuldade, quer para os clubes, quer para os treinadores, mas se calhar aqui esta vertente mais para os clubes, imaginando que um treinador fazendo um contrato de trabalho a tempo para uma época discutível e que não reduz esse contrato a escrito. O Código de Trabalho diz que nos contratos a termo tem que haver sempre uma relação do contrato escrito. Se o contrato não for reduzido a escrito, aquele contrato é um contrato sem termo. Portanto, vocês até pensavam que estavam a trabalhar, entre aspas, para um clube durante uma época discutível, mas se calhar, mostrando um contrato a um advogado, e dizem assim, olha, eu assinei isto, eu fiz isto de boca. Então, mas isto tem sido por escrito, foi uma época discutível. Pois é, senhor, mas isto tem sido por escrito. Não foi por escrito. Olha, na minha ótica, o que eu tenho é um contrato sem termo. E contrato sem termo é começar naquele dia, combinaram, e até eventualmente existir alguma causa ou alguma situação que ponha fim ao contrato. Cessação do contrato, ela pode existir por quê? Por caducidade, por revogação, por despedimento conjusto a causa. Não estou a ver. Portanto, é importante perceber esta realidade, ela está na dificuldade que eu próprio tive de explanar o termo. Lá está, o treinador quer fazer um contrato, sim senhor, tem que ser por escrito, tem, mas onde é que isso está escrito? Não está escrito não está escrito nada. E um treinador faz um contrato, não o usa escrito, para mim tem um contrato sem termo. Isso é claro. E daí ter aquela referência ali quando eu digo forma, é sempre assim, é forma escrita ou se não é forma escrita, mas falando sobre um contrato de termo, ainda que aplicando as regras do Código de Trabalho, que são demasiado genéricas, são aplicáveis a todos os trabalhadores, tem que ser sempre de forma escrita. Quantos de vocês, ao longo do curso, ao longo da carreira do trabalhador, fizeram um contrato por escrito? Não sei se foi verbal, não foi por escrito, pelo menos estava bem. Relativamente à questão da duração, tomando como referência ao regime jurídico do contrato de trabalho portanto, discutivo, que não é aplicável na minha ordem, pelo menos não tem grande razão de ser fazer aqui a sua aplicação, a sua duração normalmente está associada a uma época discutível. Portanto, no regime jurídico do contrato de trabalho portanto, discutivo, diz que se não se estabelecer qual o período de duração, pode ser 2 épocas, 3 épocas, 6, mas se não se estabelecer qual o período de duração, a lei, ou pelo menos o regime jurídico do contrato do discutivo, diz que é pelo menos de uma época. Uma época de duração está normalmente associada a uma época discutível. Mas pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser sem duração, mas não vejo, não acho que é somente por lapso ou por incúria na tramitação, ou pelo menos quando da negociação do contrato, poder-se admitir que o treinador ficasse com um contrato de 5 anos. Não vejo isso. Sinceramente, não consigo ver. Mas, relativamente à
contratado especificamente para uma competição, um mês, 2 meses, que seja para uma competição nacional, internacional, ou para um apuramento. Portanto, não estamos unicamente focados ou vinculados a uma época disponível, mas também lá está, consoante os interesses que cada uma das partes tem quando a celebração do contrato. Portanto, estes estão os dois da manhã, não sei se o tempo já passou. Pronto, mas são agora duas ou três reflexões. Nós temos duas ou três reflexões muito breves. E este, lá está, o regime jurídico do treinador de desporto, do treinador de desporto. Não existe. Não existe. O que é que eu acho que isto poderia trazer? Trazia, com a maior certeza, maior segurança jurídica à atividade e às funções que os treinadores prestam. E que cada vez mais têm sido chamados a prestar. Até porque lá está, creio que ser treinador hoje não é uma coisa que ser treinador há 10, 20 anos atrás. Até lá está, até pelas exigências formais que têm sido estabelecidas ao longo deste tempo. Portanto, dar segurança jurídica à atividade dos treinadores e, portanto, também estabelecer um regime jurídico adaptado, ajustado à realidade e escalando, também daria para regular para alguma forma, articular melhor as especificidades inerentes a cada cada uma das modalidades e a atividade que o treinador vai prestar. E isso nenhum de vocês está indivíduo quase a fazer o contrato à sua medida. Desde que não tenha cláusulas que violem a lei, se todas as cláusulas estiverem de acordo com a lei, mas se quiserem especificar, se quiserem especializar de alguma forma determinados aspectos do contrato, desde que não violem a lei geral, o Código de Trabalho e outras Constituição, e talvez não vejo nenhum problema em fazer. E também, creio que já tinha afirmado esta hipótese, portanto, dar mais segurança jurídica à própria relação contratual que estabelecer entre treinadores e futebol. Eu acho que, infelizmente, vão passar coisas pelas mãos que também não consigo deixar de olhar para elas e dizer que há alguma, nem é incúria, nem é desleixo, portanto, acho que tem que haver um bocadinho mais tal advocacia preventiva que eu chamava de haver aqui alguma cautela de ambas as partes, e não vamos estar aqui também nos clubes, para também de alguma forma regular um bocadinho estas situações e não serem existir surpresa, não haver aqui depois desconfortos de ambas as partes. Portanto, aqui é o mesmo a terminar. Portanto, feita esta análise, aquilo que eu constato é que nem o Código de Trabalho, nem o regime jurídico dos contratos de trabalho dos conseguem regular de forma efetiva a atividade dos trabalhadores. E, portanto, aqui, para existir uma regulamentação completa, eu creio que este trabalho terá que ser feito quer pelas federações, a Federação de Voleibol, juntamente com a Associação Nacional de Voleibol, tentar perceber que mecanismos e que formas poderão ser dadas para, de alguma forma, conseguir regular, conseguir dar mais tal segurança jurídica às relações contratuais que possam existir. Agora, continuarmos nesta situação de não haver nada assinado, de haver alguma coisa assinada, sendo um contrato de prestação de serviços, que só de novo é um contrato de prestação de serviços, que na realidade é puro, mas não é um contrato de prestação de serviços. Portanto, eu parece que tem que existir aqui uma forte sintonia da parte das federações em geral, com as associações de trabalhadores que estejam instituídas e de alguma forma lá está, conseguindo perceber as especificidades de cada modalidade, os interesses que estão em questão, para tentar definir um contrato coletivo. Vou dizer isto, se calhar, com alguma vontade. Porque não um contrato coletivo, mesmo sendo uma modalidade não profissional, porque não um contrato coletivo, vamos nos chamar assim, se calhar, mas tecnicamente não sei. Porque não um contrato coletivo entre a Federação Portuguesa de Voleibol, a Associação Nacional de Treinadores de Voleibol, em que se estabeleça todos os clubes que estejam afiliados na Federação Portuguesa de Voleibol, estão ligados de alguma forma a todos os clubes que estejam na Federação Portuguesa de Voleibol. E os associados da Associação Nacional de Voleibol sabem que
existe um modelo de contrato de trabalho tal como os critérios. Se depois querem regular alguma coisa específica, desde que não viola a lei, mas pelo menos há uma palavra. Não tinha mais nada a dizer, não sei se regular, não sei se é preciso, se pensei as dúvidas, se coloquei muitas questões, se me coloquei, se algo que vocês vão para casa a pensar. Era isto que eu tinha para dizer. Agradeço uma vez mais ao professor Francisco Vidal pelo convite que fez e agradeço a todos também. uma informação. A Confederação de Treinadores de Portugal, que integra, digamos assim, as várias associações de treinadores, nomeadamente a Associação de Treinadores de Voleibol, está a trabalhar num regime jurídico, está a tentar trabalhar num regime jurídico que não protege precisamente esta perspectiva jurídica da lei. Portanto, este foi bastante útil esta informação e é mais um recado, digamos assim, para quem pode de alguma forma influenciar uma jurisprudência jurídica a este aspecto. Portanto, agradeço bastante ao Kim, o nosso livro, tantos blues, ao Dr. Marco Freire, estas informações que são valiosas para nós também.